Em meio às paisagens tranquilas de Areial, na Paraíba, repousa a memória de um homem que viveu intensamente os extremos da existência humana, Marcos de Lima. O passarinho foi mais do que um ex-cangaceiro. Ele foi um sobrevivente, um símbolo de transformação e resistência de sua juventude no cangaço ao recomeço em terras arealenses. Passarinho tornou-se uma figura emblemática da história local. Meu nome é Eudes Donato, sou colecionador, pesquisador e colecionador de vários itens como o cangaço, revistas de esportes, livros de esportes e vários itens. E hoje nós vamos falar sobre um personagem que viveu durante muitos anos em nosso município. Vamos falar do ex-cangaceiro Passarinho, mais conhecido como Passarinho, e seu nome era Marcos de Lima. Ele que nasceu em Santa Cruz da Baixa Verde, que era distrito de Triunfo, em 22 de setembro de 1903. Passarinho começou muito jovem na vida do cangaço, inclusive escondido de seus pais. Em 1919, com apenas 16 anos de idade. Quando ele entra no cangaço, quem reinava na época era o senhor Pereira, porque neste tempo Lampião ainda não havia formado o seu bando. Posteriormente, o senhor Pereira entrega o comando para Lampião, porque o senhor Pereira vai embora para o Goiás. Logo em seguida são formados vários grupos, porque no tempo de Lampião existiam vários grupos chamados subgrupos, e cada um desses subgrupos existia um chefe. E um dos chefes de Passarinho era Cício Costa. Eram grupos assim formados de 10, no máximo 15 cangaceiros, e muitas vezes o seu bando, o seu grupo participou juntamente com Lampião em ataques em propriedades. E foi também numa dessas que o grupo de Cício Costa esteve na propriedade de José Trajano, em Conceição de Piancó, Paraíba, em 6 de julho de 1921. E por aí vai outros e outros ataques. E num determinado tempo, mais ou menos na região de Patos, entre Patos e Princesa, Passarinho estava junto com seu companheiro José Juriti numa estrada, e dá de encontro com um senhor que era um boiadeiro de nome Antônio Belisário. E não sei se por motivo fútil ou então até um assalto mesmo, que eu creio que foi por isso mesmo, eles atacam esse cidadão e assassina este cidadão e roubam-lhes suas vestes, algum dinheiro e suas vestes. Passado 5 ou 6 dias do acontecido, ninguém sabia quem tinha feito essa atrocidade, e um irmão de Antônio Belisário se encontra justamente com esses dois cidadãos na estrada, José Juriti e Passarinho.
E um detalhe que chamou muita atenção foi que o irmão conheceu as vestes de Antônio Belisário. Passarinho viveu no cangaço durante 3 anos e 7 meses. Quando foi preso no dia 24 de dezembro de 1923. Depois ele foi julgado e condenado a 29 anos e 9 meses e ficou na casa de detenção na capital, João Pessoa. Passarinho já preso e devido ao seu comportamento, muito tempo depois, no seu comportamento, ele pegou confiança diante dos colegas de prisão e até da sua chefia. E ele passou até tomar conta das chaves, das celas, porque era bem comportado. E já no final da década de 30, antes desse período, o presidente João Pessoa sempre visitava a cadeia e conversava com os presos. Fez uma boa amizade com os presos. Aliás, os presos gostavam do presidente João Pessoa. E quando foi em 1930, João Pessoa foi assassinado através de João Dantas, em Recife, numa confeitaria. E quando os presos souberam, ficaram revoltados, né? Ficaram revoltados e teve aquela rebelião. E Passarinho foi o que fez. Passarinho abriu todas as celas, inclusive nessas celas, numa delas tinha 3 mulheres presas. Ao todo foram 103, contando com as mulheres, né? 103. E fugiram e nesse período cada um procurou se esconder, procurou fugir, né? E Passarinho vem para Campina Grande. Chegando a Campina Grande, ele conhece um comerciante de nome José de Branco Ribeiro. Era um comerciante que, ao mesmo tempo também, ele bancava jogo do bicho e também aquelas 36 na cidade, e quando tinha festas nas cidades circunvizinhas, também essa 36 ia para essas festas. E ele abraçou Marcos de Lima, porque ele não se identificou. Com o passar do tempo foi que José de Branco que passou a ficar sabendo quem ele era. Mesmo assim acolheu. E foi numa dessas andanças que Marcos de Lima, já trabalhando com José de Branco, nas festas das cidades vizinhas, como por exemplo Pocinhos, festa de padroeiro, as festas de comemoração do dia da cidade, e ele colocava essa 36 para funcionar. E foi numa desses eventos festivos que ele conheceu a sua futura esposa, Petronila. Mas também não se identificou quem era. E passaram a se namorar. Dona Petronila, uma mulher muito bonita, e se apaixonaram.
E a família não sabia quem era Passarinho. Não sabia quem era. Dona Petronila, filha de José Manuel de Araújo e Francisca da Conceição, eles que residiam em Pocinhos. E quando a família soube, não queriam mais este namoro. E naquele tempo acontecia quando os pais não queriam o namoro de uma filha, o que era que o cidadão fazia? Roubava a jovem, né? Acontecia isso. Se falava isso. Fulano carregou a noiva. E foi o que aconteceu com o Passarinho. Passarinho vai com Dona Petronila para Campina Grande e apresenta a José de Branco. José de Branco, ao saber, diz: rapaz, não faça isso não, você tem que voltar e entregar ela a seus pais. Aí ele disse: não, agora se eu voltar, aí não vai ter mais jeito não, e eu quero casar com ela. E foi o que aconteceu. Seu Passarinho casou com Dona Petronila na diocese de Campina Grande. Na época era a paróquia de Campina Grande, né? Em 1937. Pois é, seu Passarinho casou na diocese de Campina Grande. Seu sogro, José Manuel de Araújo, mais conhecido como Zé Neco, tinha propriedade aqui na região do Covão, aqui no município de Areal, no Covão. E uma das irmãs de Dona Petronila era Francisca, mais conhecida como Dona Chiquinha, que era casada com Sebastião Vito, que tinha família aí em Pocinhos, da família Vito. Então, o que acontece? Passarinho vem morar em Areal. Na década de 40, Passarinho, até esse momento, não tinha filho. E que realmente, com o passar do tempo, não teve filho. E então ele adotou um menino, que o seu filho hoje é Arinaldo, e com isso nós resgatamos muitas histórias através de seu filho adotivo, Arinaldo. No cangaço, era costume se colocar os apelídios em um companheiro ou que já tinha falecido ou então semelhança às suas atitudes. Aí era colocado o apelido daquele. Foi o caso de Passarinho. O apelido de Passarinho foi o primeiro no cangaço. Porque o segundo, Passarinho, já foi na década de 30. De 30. Porque Passarinho já tinha sido preso, já estava em liberdade, e era assim, o cangaço era desse jeito. Se colocava os apelídios ou do que morresse, ou então a semelhança das atitudes deles. E com o passar do tempo, seu Passarinho já residindo em Areal, ele começa a contar suas histórias, mas muito restrito, muito reservado, ainda tinha medo do que poderia acontecer com ele, e por isso que são poucos, aliás, é quase inédito, os registros dele em vídeo, em imagem, em movimento. Mas mesmo assim conseguimos resgatar na época, através de gravações particulares, que hoje é uma raridade.
E ainda se falando de apelido, uma coisa interessante. Dona Petronila, o apelido dela aqui era Dona Pitu. Mas por que isso? Eu acho que foi os populares, né? As pessoas da época que fez aquele trocadilho, né? Porque um passarinho assado, bem torrado, é bom para tirar gosto. E Pitu, na época, era um aguardente, era uma cachaça, que o nome era Pitu. Então, casou, né? Pitu e passarinho. E o apelido pegou, realmente. Até o seu falecimento dos dois, era Pitu e seu passarinho. Muito interessante essa curiosidade. Seu passarinho teve 6 irmãos, contando com ele. Silvino, Elias, Inácio, Maria de Lima e Heloísa. Seu passarinho faleceu no dia 15 de agosto de 1998, aos 95 anos. E por coincidência, Dona Petronila faleceu também em agosto de 2004, aos 86 anos de idade. Portanto, está aí um pouco do resumo, né, da sua biografia. Novo, nesse tempo era novo. Aí ele disse, por que o senhor diz isso? Porque você não vai gostar do que eu sei, não. O que é que é? Não, conta para mim. Gosto já de 5 horas da tarde. Ele disse, conta, eu me aperrei. Ele com a chave assim em cima da prisão. Da janela da prisão. Não, o senhor agora vai contar. Mataram João Pessoa hoje. Tá doido? Mataram João Pessoa, mataram onde reside. Aí depois, aí fiquei doidinho. Tomei logo a chave do guarda, abri a prisão, sorteio os presos todinho. Aí fui perdoado. Da cadeia, os presos acompanhou a revolução, né? Quando terminou tudo, aí o governo, João, até no naval, perdoou de conta a conta. Aí Zé Saturnino, no sertão, fazendeiro, né? Que era um fazendeiro assim, ele era um fazendeirinho pobre, Zé Ferreira, o pai dele, era pobre. E esse Lampião, o homem era do grupo, era para. Eles desentenderam ele com o patrão dele, não é? Ele com os patrões, que era o patrão mesmo. Zé Saturnino tinha 6 fazendas seguidas assim. E ele tinha um comecinho, né? Começou por um cachorro. A ideia dele não era boa para ninguém, não. A ideia dele era queimar gente. É o seguinte, mataram os irmãos de Lampião. Livino morreu numa brigada de um de Flores. Antônio Ferreira, que era irmão de Lampião, morreu num grupo mesmo. Um companheiro matou. Matou, mas de sucesso, não sabe como é? Sim. Matou de sucesso. Tanto que Lampião não quis ele no grupo mais, o Antônio. Mandou ele sair. Não ia matar ele não, que viu com sucesso, mas que não ia ficar com ele em grupo. Não adiantava. Aí Antônio Ferreira saiu. Aí tem João
andava com a família, as duas moças, que morreu o velho, morreu a velha, ficou ele com as duas moças. Livino foi morto, Antônio Ferreira foi morto, que era irmão, mas esses restos ninguém sabe. Escondido estava, passavam 2, 3 dias, 10, 12, ali comendo um bodinho, uma coisa, né? E ali despistava, ele não sabia para onde, nem para onde, nem sair, nem para onde. Não tinha esse negócio de sair com ordem, negócio, é ordem, não. A gente despistava. Estava aqui, estava escondido lá na fazenda de quem quer que seja. Quando queria sair, não avisava ninguém. Queimava o chão. Tinha os pontos certos. E falar com ele de um em um. Não era sair todo mundo e falar com ele assim, rapaz. Eu mesmo falei com ele, mas quando já soldado. Porque do pai já é único, eu sou filho de cá, sou filho de Triunfo. Aquela zona toda que era dele, ele virava a zona toda das avessas, só via lá São Francisco, Nazaré, Senhor de Barreiro, eu só via dentro dessas brigadas, né? Sou pernambucano, sou filho de Triunfo. Triunfo, Pernambuco. Cabelo branco. Você fala para ele assim, fala na história, mas que ele morreu, já morreu, tanto sabia dessa história. Esse não existe mais não. Nesse tempo havia muito grupo. Tinha senhor Pereira, tinha Cis Costa, tinha senhor Davage, tinha Clementino Queller, tudo era grupo. Né? Mas você dizia que Lampião andava com 12 homens. Não era que você dizia? Tudo era grupo. Passarinho, que um dia empunhou um rifle ao lado dos cangaceiros mais temidos do sertão, encontrou no amor e na simplicidade de Areal o seu refúgio. De cangaceiro a esposo, de forasteiro a morador, sua vida foi marcada pela dualidade entre a violência do cangaço e a tranquilidade do lar que construiu. Sobreviveu de tempos brutais. Ele viveu o suficiente para testemunhar a transformação de um Brasil que deixou para trás o eco das balas e abraçava a esperança de um futuro mais pacífico. Em Areal, suas cicatrizes tornaram-se histórias. Suas lutas deram lugar à convivência e sua presença, embora discreta, foi testemunha silenciosa de mais de 6 décadas de mudanças. A história de Passarinho não é apenas sobre o cangaço, mas sobre o poder da redenção e a busca por uma segunda chance. Entre o rifle e o lar, a escolha final de Passarinho foi pela paz. Sua jornada nos ensina que até mesmo aqueles que viveram sob o peso da violência podem encontrar um novo caminho.